Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a Gabi, professora de Física. Antes da gente começar, se você está gostando aqui dos vídeos do canal, se inscreve para não perder nenhuma resolução. E se você quer ver alguma outra prova resolvida pela gente aqui, só deixar nos comentários que a gente vai fazer com o maior prazer. Estamos resolvendo a prova da Santa Casa de 2025. Essa aqui é a questão 68. Considere dois objetos de dimensões desprezíveis e eletrizadas com cargas Q1 e Q2. Há um ponto P localizado entre esses dois objetos e sobre o segmento de reta que os une, em que o campo elétrico resultante, produzido pelas cargas elétricas presentes em cada objeto, é nulo. Nessas condições, e considerando o potencial elétrico no infinito igual a zero, as cargas Q1 e Q2 têm. E aí, aqui, pelas alternativas, a gente tem que responder duas coisas. Primeiro, é analisar se os sinais dessas cargas vão ser iguais, ou se, se os sinais vão ser opostos. E depois, a gente tem que analisar o que acontece com o potencial elétrico desse ponto. Bom, eu já fiz um esqueminha aqui, meio que pensando nas possibilidades. Eu sei que tem uma quarta possibilidade, mas só para a gente discutir junto. Então, veja só. Vamos supor que a gente tenha as cargas Q1 e Q2, as duas positivas. Nesse ponto P, que seria esse preto que eu marquei aí no canto, o que, que ia acontecer? A carga Q1, por ser positiva, ela vai gerar sempre um potencial elétrico que aponta para fora dela, certo? Então, nesse ponto P, isso significaria ter um vetor apontando para lá. Então, esse vetor aqui seria o E1. Já quando a gente pensa na carga Q2 sendo positiva, também gera um campo elétrico que aponta para fora dela. Então, nesse ponto, seria um vetor vindo para cá. O fato de esses dois vetores eles terem a mesma direção, mas sentidos contrários, não implica obrigatoriamente que isso vai te dar um campo nulo. Porém, é, é uma possibilidade. Então, pode não ser zero, mas também pode ser zero. Quando a gente pensa em duas cargas negativas, a ideia é a mesma, só que ao contrário, né? Na verdade, um e um e o 2 vão inverter. Por quê? Porque as cargas negativas, elas geram um campo elétrico que apontam para dentro dela. Então, a carga E1 aqui vai gerar um campo elétrico que aponta para dentro dela, e a carga E2 também, para dentro dela, porque dessa vez eu estava pensando na possibilidade de as duas serem negativas. De novo, não necessariamente esses vetores eles se cancelam, eles se anulam, porque não necessariamente eles têm a mesma intensidade, né? Mas eles podem se cancelar. Agora, quando a gente pensa em uma terceira alternativa, da carga Q1 sendo negativa e a Q2 sendo positiva, o que vai acontecer? Essa carga 1 negativa vai vai gerar um campo, né, na verdade, nesse ponto P, que aponta para dentro dela. Agora, quando a gente pensa na carga Q2, que ela é positiva, o que vai acontecer? Vai gerar um campo E2 também, só que aponta para fora, porque, né, é uma carga positiva. Então a gente teria o E2 aqui, na mesma direção e no mesmo sentido da E1. E o que acontece? Nessa situação, necessariamente é diferente de zero, porque esses dois vetores, por eles terem o mesmo sentido, eles vão se somar. Então, o campo resultante aqui, considerando que todas as E1 e todas as Q2, né, que eu desenhei, elas têm todas o mesmo módulo de carga, então os sinais são diferentes, mas considerando que todas elas têm o mesmo valor. Essa terceira opção, na verdade, é onde você vai ter o maior campo elétrico. Então, como no exercício ele diz que tem um ponto em que, entre essas duas cargas, né, em que o potencial é zero, obrigatoriamente a carga, as duas cargas, elas precisam ter o mesmo sinal, né? Porque só aconteceria isso de ter sinais opostos se na verdade não houvesse esse ponto com potencial nulo. Então, isso daqui nos permite, voltando aqui em cima para a questão, nos permite dizer que as alternativas, né, não pode ser nem letra A, nem letra B, nem letra C, porque são as alternativas que falam que as cargas têm sinais opostos. Então, essas daqui são as que a gente já elimina. Então, não pode ser A por causa dos sinais opostos, não pode ser B por sinais opostos, não pode ser C por sinais opostos. Lembrando que ali no meu esqueminha, eu fiz com a negativa sendo Q1 e a positiva sendo a Q2. Mas se a gente tivesse invertido, a ideia seria a mesma, né? Só que dessa vez todos
vetores campo elétrico apontariam para o outro lado, né, para a carga Q2 e não para a carga Q1. É bom, mas então, aí depois a gente quer saber se o potencial elétrico ele é diferente de zero ou se o potencial elétrico é zero. Bom, vamos lembrar como é que a gente calcula o potencial elétrico, só para a gente discutir. O potencial elétrico, ele é K vezes Q dividido pela distância que separa o ponto que você quer saber da carga que está criando esse campo elétrico. Só que o que acontece? O potencial elétrico é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que a gente for calcular, essa carga, ela entra aí, eh, com o sinal que ela tem. Então, se você tem uma carga positiva, você vai ter um potencial positivo. Se você tem uma carga negativa, você vai ter um potencial negativo. Ou seja, como as 2 cargas, elas têm o mesmo sinal, na hora que eu for calcular o potencial da carga Q1 e da carga Q2, se essas 2 cargas forem positivas, nas 2 eu vou ter um potencial positivo e o potencial restante vai ser a soma deles, que vai me dar um número positivo. Já se as 2 cargas forem negativas, eu vou ter para as 2 um potencial negativo, na hora que eu somar, né, negativo com negativo, vai me dar um número negativo também. Então, assim, eu não tenho como saber se esse potencial é um potencial positivo ou negativo, mas eu tenho como dizer que ele não é zero, porque como as 2 cargas têm o mesmo sinal, os 2 potenciais também vão ter o mesmo sinal. Então aqui, obrigatoriamente, a resposta é a alternativa D. As cargas têm o mesmo sinal e o potencial elétrico no ponto P é diferente de zero. Bom, é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa pra gente nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. Se você quer ver alguma outra questão, alguma outra prova resolvida aqui no canal, pode deixar pra gente também. Curte, compartilha. É isso. Tchau, tchau.